Olá, hoje é dia 5 de janeiro de 2026 e se você tem um mínimo de controle que seja sobre a sua vida, o seu ano está começando hoje. Se o seu ano começa antes do dia 5, provavelmente você está vivendo pelo relógio de outra pessoa, porque eu tenho certeza que o seu patrão está começando hoje, mesmo que você tenha começado no dia 2, 3, enfim. Mas não tem problema, se esse é o caso. O importante é que você esteja tentando mudar essa realidade. E uma das formas que a gente tem de mudar a nossa realidade atualmente é através da visibilidade, da criação de conteúdo, que é o que eu faço, é com o que eu trabalho e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos meus pensamentos sobre conteúdo para o ano de 2026. Eu não vou ficar me enrolando muito não, vou direto ao ponto, só uma contextualização. A maior parte do ano de 2025 eu estive nos bastidores da criação de conteúdo no mercado de marketing digital e agora no final de 2025 e ao longo de 2026 a minha ideia é focar pesado na criação de conteúdo, na minha própria criação de conteúdo, e para isso eu vou usar muito do que eu aprendi, muito do que eu tenho aprendido, testar novas estratégias e estar mostrando elas aqui. Enfim, nesse vídeo eu quero falar o que, ao meu ver, vai dar bom em 2025. 2026, calma. Quem eu acredito que vai brilhar em 2026 com conteúdo é quem souber atingir as sensibilidades humanas, porque é isso que já vem funcionando há muitos anos, há muitas décadas, há muitos séculos, milênios e eras. É o que sempre funcionou com o ser humano e é o que vai continuar funcionando. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai parar de falar, ficar pensando em hacks, ganchos, formatinhos, embora eu vou falar um pouco sobre isso, e a gente vai falar sobre as faculdades humanas que você precisa atingir no seu conteúdo. E isso não precisa ser nenhuma ciência de foguetes, rocket science, como eles dizem. Vou falar sobre elas aqui e você vai ver que vai clarear bastante os seus pensamentos. Mas por que quem vai brilhar é quem souber usar isso com maestria? Porque conteúdo atualmente é um mercado muito competitivo, cara, muito. Nunca houve tanta competição no conteúdo, inclusive você pode falar com qualquer criador de conteúdo aí, que mesmo tenha sido uma pessoa que teve sucesso no passado, que no último ano a reclamação dessa pessoa foi: meu engajamento caiu, meu alcance caiu. E eu não sei o que eu estou fazendo de errado, a minha qualidade do meu conteúdo continua boa. E cara, é simples. Tem muita gente criando conteúdo, tem muita gente criando conteúdo top, tem muita gente criando conteúdo apelativo, tem muita gente usando com maestria isso aqui que eu vou falar para vocês hoje. Por isso, por ser um mercado extremamente competitivo, como nunca antes, você tem que dominar isso aqui que eu vou falar. Vamos lá. Antes de falar do que funciona, eu vou falar do que não funciona e que as pessoas ainda fazem. Principalmente quem tá se posicionando como especialista em alguma coisa e quem tá começando, quem tá entrando nesse mercado de conteúdo agora, que é conteúdo professoral. Aquele conteúdo que é você de frente para a câmera, como eu estou aqui, mas é você simplesmente falando. Vamos supor, nutrição. Você falando, você precisa comer tantas calorias, você precisa de proteína. Proteína é isso e aquilo, os macros são isso e aquilo. Esses conteúdos puramente explicativos funcionaram muito no passado. Eu lembro quando começaram a criar conteúdo informativo para o Instagram. Para quem não sabe, o Instagram no começo era uma rede social só de fotos. As pessoas compartilhavam suas fotos pessoais. Era muito comum postar foto de comida, de rolês, esse tipo de coisa. Depois começaram a surgir vídeos no Instagram e logo começaram as pessoas, os profissionais liberais, geralmente, a criarem conteúdo. E era conteúdo assim, ó, um nutricionista sentava na frente da câmera com a sua roupinha social e tudo e começava a explicar o tema ali dele. E esses conteúdos performavam muito bem, cara. Muito bem, estourava. Muita gente criou impérios com esse tipo de conteúdo, que infelizmente já não funciona hoje em dia. Então, assim, vamos ver como a gente pode sair disso para ir para um modelo que realmente funciona. E ó, outro erro que essas pessoas que estão começando agora e que tendem a
apelar para esse formato mais professoral cometem é usar o ChatGPT. Cara, eu vou falar aqui, vou ver se eu consigo falar um pouco sobre inteligência artificial, sobre como melhorar o seu uso, mas evite, porque o ChatGPT vai te entregar um conteúdo nesses moldes antigos, que já não funciona mais. Seu conteúdo vai ficar genérico, vai ficar com cara de ChatGPT. Ah, não, mas eu uso ele dar um roteiro e eu vou lá e adapto. Não, cara, não fica bom. Enfim, eu quero fazer um vídeo explicando mais a fundo sobre isso. Mas eu vou tentar falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Vocês estão vendo que eu tô meio sem roteiro aqui, né? Até tem alguns tópicos aqui que eu quero falar, mas eu tô indo no flow aqui. Aí agora eu quero falar sobre alguns formatos de conteúdo que funcionaram no ano de 2025. A gente viu um boom muito grande no conteúdo lo-fi. Então, se em 2023, 2024 já estava caindo isso, em 2022, 2023 isso era muito grande. O conteúdo hiperproduzido, muita legenda, muito estímulo na tela, que é o estilo Alex Hormozi de produzir conteúdo. Isso tava bombando, cara, bombando, dava muito resultado. Em 2025 isso começou a cair. Por quê? As pessoas começaram a ficar mais conscientes da hiperestimulação a qual elas estavam sendo submetidas nas redes sociais. Então, esse conteúdo foi meio que perdendo a relevância e dando espaço para o que a gente chama de formato lo-fi, que é o formato do cara parou, tá fazendo alguma coisa, parou para gravar e falou uma coisa ali, botou só uma headline ou uma legenda que dá a sensação de uma coisa mais natural, uma coisa com menos edição, menos inserções, menos b-rolls, menos design, mas só a pessoa dando a opinião dela, de forma natural, como se ela estivesse fazendo aquilo ali no dia dela já. Isso tende a continuar, porque as pessoas continuam tão conscientes ou mais da hiperestimulação que as redes sociais fazem. Inclusive, uma aposta que eu tenho é que em breve os conteúdos não terão legendas mais. Eu mesmo já não uso legendas nos meus conteúdos. Vejo muitas pessoas que já não estão colocando legendas em seus conteúdos. Então, até um tempo atrás, tinham muitas legendas estimulantes, uma palavra só por linha, ou palavras destacadas assim. Isso não está sendo usado mais, estão usando legendas cada vez mais simples, e muita gente já está deixando de usar legenda. As pessoas já estão mais conscientes de que elas devem assistir o conteúdo quando elas estiverem em um local silencioso, que elas possam assistir com áudio. Então as pessoas estão parando de assistir conteúdo sem áudio que precisa de legenda. E outra coisa, eu não boto legenda nos meus conteúdos porque eu acredito nisso. Eu não fico assistindo Instagram num lugar que está muito barulhento, que eu não consigo assistir com áudio. Então, eu não coloco legenda justamente porque, se você está num lugar com barulho, não assista meu vídeo, assista o próximo, assista um cara que bota legenda. E aí tudo bem, eu perco a sua visualização. Eu não ligo para isso. Mas aí já é uma coisa ideológica minha. Eu acho que é uma tendência para esse ano aí, mas se você não quiser seguir isso, não tem problema nenhum. Outra tendência, que já nem é tanta tendência, já é prática, que funcionou muito, continua funcionando, mas que a gente tem que cada vez mais usar com inteligência, é a técnica de fazer conteúdo longo para gerar cortes de conteúdo curto. Exemplo, podcast, o formato de podcast que bombou muito nos últimos anos, é justamente isso. A galera faz um conteúdo longo, no improviso, e aquilo gera várias interações interessantes que viram cortes. E aí depois a gente pode fazer um vídeo sobre campeonato de cortes, sobre estratégia de clipagem. Não é o foco desse vídeo aqui. Além do formato de podcast, outro formato que as pessoas usam muito é o formato de vlog. Renato Cariani, todo o pessoal do fitness, Renato Cariani, Júlio Balestrin, Toguro e outros fazem vlogs dos treinos deles, de situações ali que eles estão vivendo a vida, e aquilo gera várias interações que viram cortes interessantes depois. Eu acho que é uma estratégia muito boa, porque tira muito do trabalho e da criatividade que você precisa para estar criando um vídeo nativamente curto na vertical. E aí você só cria um vídeo longo para YouTube e gera cortes a partir daquilo. Falei sobre podcast.
Podcast tem um problema esse ano. Por quê? Aquele formato de mesa cast, uma mesa no meio, um cara de cada lado trocando ideias, traz um convidado, já não tem performado muito bem para podcasts que não sejam os que já estão os principais aí, o Flow, o Podpah, aí tem outros menores ali, Brochada Sinistra, enfim, de pessoas que já têm relevância. Se você for começar um podcast, e eu indico que você comece, tenta trazer uma dinâmica diferente, tenta trazer algo único para se destacar, para não ter aquela percepção, pô, mais um podcast, porque as pessoas já não dão tanta credibilidade assim mais. Enfim, o vlog eu acho interessante, eu acho que todo mundo deveria fazer, mas eu entendo que não é para todo mundo, porque exige que você exponha, que você esteja falando para a câmera em locais públicos, talvez você não goste disso, tudo bem. Outro formato longo que pode virar formato curto, Talking Heads, é esse formato que eu estou fazendo aqui. Você conversando com a câmera, pode ser uma coisa mais roteirizada, ou pode ser uma coisa semi-roteirizada, como que eu estou fazendo aqui, ou totalmente no improviso. Esse aqui tá entre totalmente no improviso e semi-roteirizado, porque o roteiro que eu tenho aqui tá bem... Enfim, vamos onde o vento levar. Talking Heads é legal também, porque você vai falar sobre vários assuntos, vai dar um vídeo completo legal para o pessoal assistir no YouTube, e você pode tirar pedaços mais estratégicos dali, conteúdos interessantes que são informativos para dar para sua audiência ali. Ryan Santos, um cara que explodiu aí, ó, 2024, 2025. A estratégia dele é exatamente essa. Só que além disso, o cara falava muitas coisas absurdas que, além de ter uma estratégia de clipagem por trás, provavelmente, onde ele usava campeonato de corte e outras metodologias, ele criou uma base de fãs que realmente faziam clipes para ele. Enfim, além do Talking Head, o conteúdo de React, que dá muito certo, cara. Esse conteúdo, você tem que fazer o conteúdo de React, porque você tá pegando o hype de conteúdos que já viralizaram, reaproveitando eles, botando a sua personalidade naquilo. E aí, quem gostar da sua personalidade, te segue. E aí, falando do conteúdo de React, a gente vai pro conteúdo principal desse vídeo. Agora, eu já tô com 13 minutos de gravação aqui. Na edição vai ter um pouco menos. Mas o conteúdo de React, ele funciona muito porque geralmente ele ataca muito bem as sensibilidades humanas que eu falei aqui, que você tem que atingir. Geralmente você vai reagir a vídeos que estão viralizados, e os vídeos viralizados geralmente atacaram essas sensibilidades humanas. Quais são as sensibilidades humanas? Temas que o ser humano é naturalmente atraído para eles. Por exemplo, dinheiro, riqueza, sexo, guerra dos sexos, violência, morte, perigo, intriga, traição. Esse tipo de coisa. Nossa, a lista é muito grande. Mas sempre que você fala dessas coisas, o ser humano é naturalmente atraído para isso. Vamos falar do cara que bombou muito com o conteúdo lo-fi esse ano, que é o Robert Rezende. O Robert Rezende, cara, ele fez a estratégia de conteúdo dele baseada em dois desses, que é o de riqueza e o de guerra dos sexos. O conteúdo do cara é só liso, isso e aquilo. Um cara rico pensa assim, assado. Mulher de homem rico é assim. Homem que espera isso da mulher tá errado. Mulher que espera isso do homem tá errado. E funciona, cara. Inclusive, isso não é uma crítica, cara. Não é uma crítica, porque o conteúdo do cara, ele fez muito bem isso, cara. De forma super apelativa, mas que não parece ser tão apelativa assim se você não tiver com os olhos atentos. Então, estude a fundo o conteúdo dele, porque o cara faz muito bem isso. Embora eu acho que esse tipo de conteúdo vai dar uma caída boa esse ano, porque tem muita gente querendo fazer, já não está funcionando para pessoas além do Robert. E o dele também, Robert, desejo muita sorte e que você saiba reestruturar a sua estratégia, porque eu acho que vai dar uma caída também, que está ficando saturado. Então, é isso. Use as sensibilidades humanas para trazer visibilidade para o seu conteúdo, mas evite cair no clichê. Traga a sua personalidade real, quem você realmente é, e use isso como uma técnica para trazer visibilidade.
Enfim, acho que tá bom já. Falei bastante, depois a gente fala mais sobre esses vários outros temas que eu falei que dá pra gente falar. É isso aí. Meu nome é Matheus Paiva. Acompanhe que esse ano teremos vários conteúdos e bora pro jogo.